Boa noite, galera conectada na TV Cinec. Eu sou Marcos Martinelli e esse é o programa Cães em Cena. E hoje nós não vamos falar de uma raça especificamente, sim de todas as raças. Nós vamos tirar as dúvidas, né, que todo mundo tem, até mesmo os criadores, o pessoal que mandou mensagem pelo Instagram, de quais são os requisitos para você viajar com o seu pet ou para você enviar esse pet, esse animal seu, para a Europa. E comigo aqui nos estúdios da TV Cinec, eu já vou apresentar os meus convidados, a criadora, médica veterinária agora, recém-formada, nossa amiga e proprietária do Pets on the Go também, e do canil Maison Lapinus. Ela vai me corrigir. Paloma Peroger, é isso? Quase. Pegorere. Pegorere. E eu perguntei antes, tá vendo? Não adianta. Falei certo antes. Obrigado por ter vindo, Paloma. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Dr. Mauro Anselmo Alves. Boa noite, Martinelli. Mais uma vez aqui com um assunto efervescente. Nós estamos num mês de férias, muita gente viaja e viaja com o seu animal de estimação. A gente vai falar quase que especificamente sobre os cães que vão à Europa, porque vamos dizer que é um tipo de viagem um pouco mais sistemática. Todo o mundo está se movendo, na verdade, numa direção não muito favorável ao transporte dos animais de estimação. Cada vez se criam mais regras e mais requisitos, nós vamos falar bastante sobre isso. Aparentemente são dificuldades mais burocráticas do que reais, mas nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Ok, o Dr. Mauro vai dar todas as explicações. Já chegaram algumas mensagens ali também no Zap. Nós estamos ao vivo, então no 11 97355 0606. É o telefone divulgado, que é o 11 97355 0606. Você pode mandar sua pergunta, e o seu questionamento, que a gente vai tentar aqui esclarecer da melhor forma possível. Temos dois especialistas aqui, a Paloma e o Dr. Mauro. Dr. Mauro, vamos começar assim então, para a gente separar bem. Eu quero viajar, olha, são muitas perguntas, hein? Tem bastante pergunta. Eu não quero enviar, eu quero viajar junto com o meu cão, tá? Quero viajar junto com o meu pet para a Europa. Então, se for assim, de 4, 5 perguntas, se a gente for resumir numa, né? O que eu devo fazer? Qual a primeira coisa que eu devo fazer? Vamos por aí, do início. Bom, inicialmente o ideal é que você primeiro se programe, porque se essa viagem é mais curta do que 30 dias, tanto eu como a Paloma concordamos que muitas vezes vale mais a pena você deixar o seu cachorro aqui com alguém de confiança do que eventualmente levar ele, porque o processo de burocracia e o volume de documentos e de situações às quais você vai ter que se submeter são bastante trabalhosas, além do custo disso tudo, que não é barato. Então, o cachorro que vai com o dono passear na Europa, ele pode ir, mas ele tem que responder por uma série de coisas. Primeiro que as leis de transporte animal, elas sempre estão preocupadas com o país de chegada. Também com o país de origem, mas com o país de chegada, as leis têm que ser muito mais incluídas a esse país do que ao país de saída. O Brasil ainda não é livre da doença raiva. Por isso, a Comunidade Europeia determinou uma série de legislações que vão determinar que um cão, para sair do Brasil e chegar na Europa, ele faça a quarentena não na Europa, ele faça a quarentena aqui no Brasil. E depois a Paloma vai passar os detalhes, mas é assim, basicamente eu vou fazer uma quarentena de 90 dias aqui, já com uma sorologia feita, uma sorologia para vacina antirrábica. Isso tudo a gente vai descrever aqui ao longo do programa, mas essa quarentena é feita aqui. Aí eu posso ir viajar com o meu cão. Existem duas classes de viagem com o meu cão. Eu posso viajar se o meu cão tiver até um determinado peso, com ele na cabine. Algumas companhias aéreas aceitam isso.
E a maior parte dos cães acima desse peso tem que ir no porão. No porão do avião, num local e num compartimento feito para transporte de animais vivos. Ok. E assim, uma das perguntas, tá? Bom, eu quero agradecer ao pessoal que mandou. Não vou nem, na verdade, eu não copiei o nome das pessoas que me mandaram as perguntas pelo Instagram, mas eu agradeço muito, tá? A ajuda e, enfim, eu cometi essa falha. Tá aqui, ó. Não consegui anotar, esqueci. Mas assim, uma das perguntas: eu posso viajar com um filhote, Paloma, para a Europa? Estamos falando acompanhado, tá? Idade desse filhote, o pessoal quer saber, e se eu posso viajar com um filhote. Então, o primeiro passo, vamos lá, que eu entendi. O primeiro passo é procurar um veterinário. Correto? Sim, ele tem que procurar um veterinário para fazer a documentação. Mas antes disso, ele vai ter que fazer uma reserva na companhia aérea para poder saber se naquela data ele pode levar o animal. Tem que ter todo esse preparo prévio. Então, quando se fala em filhote, a gente está falando de um cachorro de 7, 8 meses. Porque antes disso não vai ter como fazer sorologia, não vai ter como tomar vacina de raiva. Na prática, para a Europa, é impossível viajar com um cachorro de menos de 7 meses. Mesmo acompanhado. Mesmo acompanhado. A regra sim, vamos separar assim, a burocracia sanitária e a de transporte para com a companhia aérea. Tá? Então, a companhia aérea tem algumas exigências e o país tem outras. Tá? Então, essas exigências sanitárias são mais restritivas. Então, o cão, com 3 meses de idade, ele pode ser vacinado para a raiva? Sim. Não é isso, doutor? É a determinação do Ministério da Agricultura aqui do Brasil. Isso. A partir de 90 dias, o cachorro já pode tomar vacina de raiva. Por que isso? Frente à legislação europeia, as pessoas querem viajar antes com o animal. Então, para isso, tem que ter um período mínimo de vacinação para poder colher a sorologia. E esse período mínimo é de 30 dias. Então, eu vacino o cachorro aos 90 dias, espero 30, colho o sangue dele. Esse sangue é levado a alguns laboratórios que são conveniados com a comunidade europeia. Veja bem, é tudo em direção ao país de destino. E aí eu consigo fazer essa sorologia. É isso, não é? É isso. Não é em qualquer laboratório que pode ser feita essa sorologia. Né? Aqui em São Paulo tem um laboratório só que é autorizado a fazer. Então, voltando, vacinou o cachorrinho com 3 meses, com 4 eu vou fazer a coleta de sangue, enviar para o laboratório para fazer a sorologia. Normalmente demora aí por volta de 15 dias para ficar pronta essa sorologia. Aí tem muita gente que acha que já pode viajar logo em seguida. Não, é aí que começa a quarentena domiciliar, esses 3 meses. Ele é contado a partir da data da coleta do sangue. Então, antes disso, não tem... Não tem como viajar. E não tem jeitinho nenhum. Isso a gente vai conversar bastante. Esse negócio de jeitinho é só aqui no Brasil, gente. Não tem, a Europa não aceita jeitinho nenhum. E tem uma coisa importante, que a gente estava até comentando antes do programa acontecer. Muitos clientes vêm com cachorros da Europa com o passaporte europeu já, com tudo direito, inclusive com a vacina de raiva feita. Só que se ele não tiver com a sorologia antirrábica feita na Europa, ele não pode voltar para a Europa antes de ter. Mesmo com o passaporte europeu. Ok, então tem essa pergunta aqui, ó. O passaporte europeu serve para ir e voltar, Paloma? Não serve. Para entrar aqui, ele já tem que ter, além do passaporte europeu, um documento que é o Certificado Veterinário Internacional. Então, a Vigiagro pede esse documento além do passaporte. E isso vem o quê? Vem só no português ou traduzido nos 2 idiomas? País de origem e Brasil? O modelo que o Brasil exige, ele já vem em português e mais a língua do o idioma local, de onde está vindo. Tá. Pode completar. Então, quando o cachorro vem da Europa para o Brasil, ele pisou no Brasil, ele tem que ter a sorologia para poder voltar, senão ele não pode voltar. Aí ele tem que fazer a sorologia aqui e aguardar os 3 meses. Se ele já veio da Europa com essa sorologia feita, ele não precisa aguardar esses 3 meses. Então, vamos lá. Respondendo aqui, o passaporte europeu serve para ir e voltar. Aí vem uma outra pergunta que acho que você já respondeu. Se o passaporte brasileiro serve para entrar na Europa, doutor Mauro? Infelizmente, o passaporte brasileiro atualmente ele não está completamente oficializado.
E o problema é que, de qualquer forma, para sair daqui tem que ter a sorologia. Por quê? Porque a raiva não é extinta no nosso país. Ah, mas os cachorros todos estão sendo vacinados. Aqui em São Paulo, capital, pode ser. Fora no Brasil como um todo, não. Nós temos muito cachorro errante. Então a raiva não é erradicada no nosso país. E os europeus sabem disso. Então a gente precisa, para aquele animal específico que eu estou levando comigo para a Europa, eu preciso ter esse atestado de que esse animal responde muito bem e respondeu muito bem à vacinação antirrábica. Após feita a sorologia, qual a validade desse teste? A sorologia ela é feita num determinado momento e para a Europa, a partir daí, você mantendo a vacinação anual que se exige aqui no Brasil, você pode viajar toda hora para a Europa sem problema nenhum com aquela primeira sorologia. Porém, se ou vencer a vacina ou se teu destino for outro, que não é a Europa, tem que voltar a fazer a sorologia. Porque a determinação assim, a raiva, teoricamente, ela é extinta na Europa. Em tese, ela é extinta. Eles não querem que entre. Lembra que ainda tem mais um agravantezinho. Nós estamos falando de Europa e estamos esquecendo de uma ilhazinha ali, chamada Inglaterra, que a coisa é mais complicadinha um pouco. Porque serve toda essa documentação desde que o animal não entre diretamente na Inglaterra. Então eu teria que, se eu vou para a Inglaterra com o meu cachorro, eu vou ter que viajar para um outro país, preferência para a França ou Portugal, qualquer outro país, faço a fronteira lá nesse país, daí eu posso passar para a Inglaterra. É isso aí, né? Quer complementar, Paloma? Não, para a Inglaterra realmente é isso, é um pouco mais restritivo que a União Europeia. Tem essa exigência, eu não posso pegar um voo saindo do Brasil, indo direto para a Inglaterra com o meu cachorro, eu tenho que parar em outro país europeu antes. Mas é isso. Tá, e quanto a uma documentação complementar, fez a sorologia, aí tem... Nós temos alguns documentos para serem feitos. Tá, o veterinário pode expedir o quê? Que ele vai pegar com o médico veterinário? Além do atestado de vacina de raiva, que qualquer veterinário particular pode fazer isso, sim, você vai ter que ter um atestado chamado Certificado Veterinário Internacional, que é o CVI. Esse CVI conseguido com um atestado de um veterinário particular, você vai sugerir, vai pedir para o Ministério da Agricultura o tal do Certificado Veterinário Internacional. Isso, Hoje, para alguns países é feito online, para a Europa já é feito online. Alguns países pedem que seja feita ainda uma chancela física, um carimbo do veterinário oficial nesse certificado. Então, assim, o que eu aconselho é se programar com bastante antecedência. Tá, ok. Então, vamos lá. Falamos da sorologia. Tem uma outra pergunta aqui, de quanto tempo demora esse processo de documentação? Ora, se você contratar um profissional, você vai ter menos dor de cabeça, na minha opinião, acho que deve ser a opinião dos meus convidados também. Porque o profissional já sabe onde ir, né? Vai acelerar, né, esse processo. Agora, se você fizer sozinho, dá para fazer sim, mas é um processo que não tem um tempo. São alguns dias após a sorologia. A gente pode pensar entre eu iniciar meu projeto de viagem e, de fato, eu viajar entre 5 e 6 meses. Pelo menos. Muito tempo. O pessoal está aqui... já foi a pergunta que uma mais coisa, veio. Porque as pessoas não têm conseguido viajar. Então, então é essa a questão. Não dá para decidir hoje para viajar para a Europa daqui a um mês, não vai dar certo. E isso eu indo com o meu cão, eu e o meu cachorro, isso acompanhado. Nós estamos falando. O assunto é depois que a gente vai falar. Tá, mas independe. Essa parte sanitária independe se vai acompanhado ou se vai via cargo. Tá, a exigência é a mesma. Tá, e eu posso levar um cão de até quantos quilos? Essa pergunta foi a mais feita. Posso levar no colo, vai no pé, vai na janela, vai no corredor? Eu acho que não dá para responder, porque vai de cada empresa aérea, mas em quilos e também no kennel. O kennel, gente, é a caixa transporte, tá? São muitas perguntas, né? E muitas dúvidas de pessoas que voltaram do aeroporto, não puderam viajar na hora, com toda a documentação, por causa da caixa transporte, que as empresas aéreas chamam de kennel. Eles até mandam um modelo, mas parece que trocam às vezes. Mas vamos lá, sem falar de companhia aérea,
Até quantos quilos? O que a lei diz, Paloma? Na verdade, cada companhia aérea tem a sua regra em relação a isso, né? Então, o máximo que se leva em cabine hoje são 10 quilos. Aí tem muita gente que me pergunta, mas eu vejo cachorro grande na cabine do avião, como é que faz? O que é? Exatamente, essa é outra pergunta. Então, assim, até um tempo atrás, existia um sistema que eles chamavam de cão de suporte emocional. Então, é quando a pessoa precisa do apoio do cão emocionalmente para poder viajar. Como cão guia de cego. Sim, e isso do suporte emocional não existe mais. As companhias aéreas europeias não aceitam mais. Por conta de abuso, tá? Infelizmente, por conta de abuso. Espera um pouquinho. Vamos lá. É um assunto bastante interessante. Porque muita gente fala assim para mim, eu sou dependente do meu cachorro, preciso viajar, eu tenho a declaração de um psiquiatra. Infelizmente, isso não voga mais. Então, porque o questionamento das pessoas que nos enviaram para nós, que sabiam que havia um programa, então, que é essa, que eles não conseguem viajar e por que eles veem milhares de postagens, cães imensos, sendo que as companhias aceitam até 10 quilos, se eu não me engano. Há uma regra para isso? Então, os cães de apoio podem, não podem? De apoio emocional não pode mais. Não pode mais? Não. Desde quando? Desde o ano passado. Logo depois da pandemia, isso foi banido. Logo depois da pandemia acabou, porque o pessoal abusou muito. A única possibilidade hoje de um cão de porte grande na cabine é se ele for um cão de serviço, um service dog. Ok, então, explica, traduz para o pessoal de casa. Treinado para executar alguma tarefa. Treinado e certificado para executar alguma tarefa. Então, por exemplo, pode ser desde um cão guia de cego até um cão que avisa quando a pessoa vai ter uma crise epilética, por exemplo. Um cão que avisa se a pessoa está com uma alta de glicemia. Então, existem vários trabalhos diferentes que esses cães realizam. Esses cães podem. Então, esses cães que... Treinado e certificado. Então, esses cães que vocês veem, que são nessas postagens que eu também já vi acompanhando, está aí a tradução exata, né? Do que são mais preciso cães. Do que a Paloma falou, é impossível. Mas, assim, uma coisa interessante, eu tenho uma cliente especificamente, que ela tem uma Cocker Spaniel, e ela é deficiente auditiva. E a Cocker é o ouvido dela. E é interessante porque essa cachorra foi treinada para ser o ouvido dessa pessoa. E ela tem um certificado provando isso. Então ela viaja para onde ela quer com esse cão, e esse cão viaja ao lado dela como se fosse uma pessoa. Mas é porque é um cachorro treinado e trabalhado para isso. Isso a gente vai falar bastante sobre isso. Bacana. Voltando lá então para a gente liquidar essa parte de eu viajar com o meu cãozinho, até quantos quilos eu posso levar na cabine. Então, e as caixas também. O peso difere um pouco de companhia para companhia, mas a que leva maior peso em cabine são 10 quilos. Geralmente, o cão tem que caber numa bolsa maleável, porque ela tem que caber debaixo do assento da frente na cabine. Tá? Então, bolsinha maleável, que caiba o cachorro, porque não adianta ele ter 10 quilos e ser alto assim e não caber na caixinha. Então, ele tem que caber nessa caixa. Então são bolsas, não são caixas de plástico, bolsa, não pode. É uma bolsa flexível, porque ela tem que dobrar a ponto de conseguir... A gente tem pena que nós não trouxemos, mas isso aí tem na internet, é só ir no Google. A gente chama de Sherpa Bag, né? Sherpa Bag, Sherpa Bag, bolsa de transporte. Que é uma bolsa. Quase uma mochila feita para isso. Ok, esse é o padrão, até 10 quilos, isso. Eu acompanhado. Okay. Viajando no mesmo voo que o dono. Tá, quantos? Quantos cães? Quantos? Um por passageiro. Um por passageiro, se for você... Na cabine. Na cabine, se for você mais um amigo, cada um levar um, ok. Sem problema. Tem companhia aérea que permite um na cabine, um no porão, um na cabine, 2 no porão. Então, depende, tem que verificar com cada companhia mesmo. Tá? Uma coisa interessante... que a pergunta que vem sempre para o veterinário que vai atender primeiramente um cão que vai viajar é: a gente vai poder dopar esse cachorro para ele viajar, sedar esse cachorro para viajar? Tem essa pergunta aqui, doutor Mauro. Então, assim, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, porque isso existe um monte de controvérsias. As próprias companhias aéreas não gostam que o animal seja sedado. Por quê? Porque senão teria que viajar um veterinário por voo.
Eu como profissional da área nunca aconselhei que fosse feito nenhum tipo de sedação para nenhum animal. Então, mas ele fica agitado, então você treine o seu animal a ficar nessa caixa. A Paloma já matou aí, é isso aí. Treinamento Contrate é um treinador e treine aí 2, 3 meses antes, ele se acostumar a ficar na caixa. Então já vamos nesse assunto aqui, porque realmente tem essa questão também com a relação de dopar o animal, né? Não, eu sou totalmente contra. E pensa num detalhe. Pensa num detalhezinho, Marcos. A gente viaja 11 horas para a Europa e chega quebrado. O cachorro ou o gato, eles não têm muita noção de tempo que vai ficar dentro da caixa. Se ele for treinado, bem treinado, o tempo para ele não significa nada. Ele está junto do dono dele, está num ambiente que ele conhece, que é a caixinha dele de transporte. Pode ser hidratado se precisar, eventualmente alimentado durante o voo com uma coisa levinha, um biscoito, uma coisa assim. E então ele vai com certeza muito mais tranquilo assim. Sim. Não é? E vamos lembrar que assim, pra gente pode parecer terrível ficar 12 horas trancado dentro de uma caixinha pequena. Mas vamos lembrar que o cachorro é um animal de toca, né? É um animal que gosta, a princípio, gosta de lugares, de se colocar em lugares pequenos. E quando ele se então, sente se ele for seguro, acostumado a isso, ele se sente seguro ali dentro, Exatamente. ele vai muito bem. Quando eles se sentem seguros, tem mais um detalhinho importante que as pessoas esquecem. Cão não tem, principalmente o cão. O gato tanto faz, porque o gato entrou numa toquinha, ele conhece a toquinha, está tudo certo. O cão, ele dentro de uma caixa confortável, sentindo o cheiro do dono, o tempo para ele não tem nenhuma significação. Porque eles não têm essa noção de que passou 2 horas, passou 3 horas, passou 4 horas. Tá? E eles têm muita resistência. Algumas pessoas falam assim, mas ele vai permanecer 11 horas sem fazer xixi? 11 horas sem fazer xixi pode acontecer. E eles não sofrem por isso, não. A gente até aconselha aqui, por exemplo, quando vai na cabine, coloca aquele tapetinho higiênico, caso o cachorro faça xixi na viagem, mas a maioria não faz. E se tiver algum acidente, corre para o banheiro. Corre para o banheiro, troca a fraldinha. Como a gente faz. Como tem um nenê a bordo. Exatamente. Então, uma outra, completando essa parte de cabine, uma outra coisa que eu lembrei que me perguntam muito. De viajar acompanhado, para a gente zerar essa parte. O meu cachorro é muito agitado, eu tenho medo que ele fique latindo durante o voo. Meu cachorro late demais. O que acontece? Durante o voo, a gente também dá sono no voo. A pressão baixa e dá sono. E para o animal a mesma coisa. Então, geralmente, aquele cachorro que é super agitado no dia a dia, colocou na bolsinha, decolou o voo, ele vai dormir a viagem inteira. Naturalmente, sem sedar, sem nada. Né? Porque também não tem tanto estímulo assim. Um voo não é uma coisa tão empolgante assim. Para o cachorro não é nem um pouco. Ele vai acabar falando, não tenho o que fazer, vou dormir. Vai estar escuro ali, né? Vai estar aconchegante, quentinho, ele acaba dormindo. Bom, acho que já deu então para a gente responder, né? Quando quiser acompanhado. Gostaria de contar uma aventurazinha que eu vivi. Sim, vamos lá, doutor Mauro. Eu estava vindo da Colômbia para cá, fui julgar uma exposição na Colômbia, voltando, e estava cochilando profundamente, dormindo dentro do avião. De repente eu comecei a escutar um miado. Eu falei, gente, como eu estou louco. Dentro do avião, voltando da Colômbia, eu estou escutando miados. E era um gato. Ele escapuliu da caixinha dele e me procurou. Ele subiu no meu colo e ficou deitado no meu colo e nós viajamos horas. De repente começou um barulhão no avião, porque, gente, alguém viu um gato, eu levantei a mão, toquei a campanha e falei, não, ele está aqui comigo. Alguém se deu conta que perdeu o gato. Super bem. Então, essas coisas acontecem, mas nada de errado. Só para finalizar essa parte de caixa e de transporte, a gente falou de cabine, né? Acho importante falar também da parte de porão. Então, os cães que têm mais de 10 quilos, eles têm que ir numa caixa de transporte rígida. Não é mais uma bolsa, né? É uma caixa de transporte rígida. Padrão sempre, padrão IATA. O que é o padrão IATA? Explica para o pessoal de casa. São algumas exigências das companhias aéreas. Internacionais. Então, por exemplo, a caixa tem que ser de um material rígido, bem ventilada por todos os lados, a prova de vazamento, se o cachorro fizer xixi, a portinha tem que ser de ferro, não pode ser uma porta de plástico, tem que ter fecho duplo. Então, tem uma série de exigências.
deixa eu te interromper só um pouquinho, porque a minha linha de raciocínio, assim, porque é um assunto muito interessante. Chegou uma perguntinha ali, agora, que eu fui até ali ao celular, realmente isso, tá? O meu, que nós tínhamos falado, cães até 10 quilos. E aí me perguntaram assim, ali, que o meu cão passa de 10 quilos, ele vai viajar no porão, tá? Vai viajar no porão e a pessoa pergunta quais as garantias que eu tenho, que eu vou desembarcar e esse cão vai desembarcar comigo. Tá, assim, é bastante... Quando a gente fala porão, pode soar um pouco... o bicho vai ficar largado lá junto com as malas. Não é isso. Ele vai num compartimento que é aquecido, pressurizado, controlado. Eles têm, na cabine, o piloto tem acesso a esse local onde ficam os animais. Então, ele está controlando o tempo inteiro durante o voo, temperatura e pressão. Uma coisa interessante, além disso que a Paloma está falando, é que esse compartimento é o último e o primeiro a ser descarregado. Carga viva, sempre prioridade. Prioridade é o último que vai embarcar para não ficar ouvindo e escutando aquele barulho de turbina, e é o primeiro a ser desembarcado quando a turbina desliga. Tá, aí nós vamos entrar num assunto que tem pergunta ali aqui Vamos também, falar, desse desembarque também, mas aí são de criadores mesmo. Mas a gente fala, não sei se vai dar para vocês responderem. Sim. Fala, Paloma. Bom, e aí, continuando. Continuando então, lá. Assim, o quanto é seguro? O que eu posso dizer é o seguinte, as companhias aéreas, as sérias pelo menos, fazem de tudo para que seja o mais seguro possível. O que eu não aconselharia, mesmo se a companhia aérea permitisse, são cães braquicefálicos que respiram mal, ou que têm algum problema cardíaco, ou que têm algum problema de saúde. Que já não embarcam mesmo, né? Os braquicefálicos têm restrições. Tem restrições. Hoje, 99% das companhias aéreas não acompanhado não. Esses sim, que devem ir acompanhados, né, doutor Mauro? Mas, na verdade... Aí não há problema. Ou eles vão também... Então, a maioria das companhias hoje bloqueia não, até acompanhado eles não permitem mais em porão. Esses cães braquicefálicos, tá, né? Não. Tipo só acompanhado lá em cima. Só na cabine mesmo. Agora, despachado, sozinho, vai. Se eu quiser mandar meu bulldog sozinho daqui para a Europa, eles levam. Desde que... Desacompanhado. Como então, carga, né? Vamos falar então no próximo bloco sobre isso. Mais alguma coisa? Não, doutor Mauro? isso. Então tá. Eu acho importante falar o peso máximo também, que a gente consegue levar como bagagem acompanhada. As companhias aéreas que levam maior peso é 45 quilos com o animal. Com a caixa. Com a animal caixa. Com a caixa. A maioria, então pensa que a maioria é até 45 quilos. Pensa que um São Bernardo não é assim. Nós temos duas companhias aéreas talvez que levam pesos maiores. Eu tive uma vivência com isso, eu tinha um cliente... Peraí, doutor Mauro. Tinha uma cachorrinha de 75 quilos. Foi um transtorno, e ele ia para a Finlândia ainda. Então foi um transtorno conseguir levar essa cachorra. Mesmo acompanhado. Estava indo acompanhado e não... Mas eu vou voltar naquele assunto. A Paloma encerrou falando dos braquicefálicos, que são raças, doutor Mauro, com focinho curto, mais dificuldade para respirar, crânio achatado, dificuldade de perder calor. São cães que normalmente têm alguns problemas correlatos com o fato de não respirar bem. E isso é assim, a necessidade é estrita, a pessoa está indo de mudança, é uma coisa. A pessoa quer fazer isso por um luxo, é absolutamente arriscado. A gente antigamente não falava isso e aconteciam alguns acidentes. Não só para a Europa. Às vezes aqui mesmo dentro do país pode acontecer. Então, assim, se puder viajar com o cão de automóvel, né, ou viagens mais curtas, ok. Uma viagem de transoceânica eu não recomendo. E escolher muito bem a época do ano também, né? Evitar épocas mais quentes e tal. Tem companhias aéreas que têm até uma restrição de certa época do ano, eles não levam, justamente por esse risco de cachorro respirar mal por causa do calor. Ok, mas... uma coisa interessante para esse momento que nós estamos vivendo agora. Aqui no Brasil o clima está ameno, né? Para a gente é frio, mas o frio da Europa não tem nada a ver com o frio daqui. Hoje você tem 45 graus na Croácia, 45 graus em Portugal.
Como é que faz com um cachorro que não está acostumado com essa temperatura chegar lá? Como faz para um cachorro daqui enfrentar uma temperatura tão extrema? Então, assim, tudo tem que ser muito bem planejado para não acontecer nenhum acidente. Tá, então agora eu quero enviar o meu cachorro para passar férias na Europa. Vamos lá. Bom, se... a primeira pergunta, nós vamos voltar à mesma questão. Na verdade, tem uma coisa bacana que a própria Paloma estava falando aqui. Existe uma facilidade quando você contrata um despachante aduaneiro ou uma pessoa que tem vivência. Não é porque eu estou diante da Paloma que trabalha com isso que eu só indico fazer assim. A pessoa, se quiser fazer sozinho, vai conseguir. Vai sofrer bastante, mas vai conseguir. Agora, tendo uma pessoa experiente junto para embarcar o cão diretamente, via de regra, é uma coisa bastante tranquila. Por quê? Porque a pessoa sabe os trâmites todos. E, principalmente, a parte burocrática. A parte de transporte, efetivamente, eu vou deixar para a Paloma falar, mas a parte burocrática é bom ter alguém para fazer para você. Esse processo todo, na verdade, toda a parte sanitária, se a pessoa quiser fazer sozinha, ela pode. Né? Por exemplo, o CVI, ela pode fazer, outro tipo de... A sorologia, ela precisa de um veterinário, claro. Mas, assim, é muito mais certeza de dar certo e não correr riscos você tem um profissional. Sim, um profissional fazendo, foi o que eu falei do início. Ou orientando, né? pelo menos, né? Bom, se vai contratar um profissional para orientar, já pede para o profissional fazer, porque você vai ficar no conforto da sua casa. Esse animal vai ter toda a segurança que você vai embarcar esse animal na data que foi reservada. Então, você é um conforto, né? Porque dá um trabalhinho. Eu já fiz sozinho algumas vezes, com animais meus. A gente está falando de cães, mas gatos também sofrem com essa história. Sim, sim. Então, o que a gente tem que fazer, tudo isso tem que ser muito bem mensurado para ver se vale a pena eu ir com o meu animal ou embarcar ele sozinho. Eu decidi que ele vai embarcar sozinho, procuro um serviço de ajuda. O animal chega muito bem na Europa, existe todo já um consenso de que esses animais que viajam só precisam de um apoio lá. E eles tratam os animais muito bem. A saída daqui também, graças a Deus, as companhias aéreas aqui procuram trabalhar muito bem. Geralmente funciona bem. A única coisa é que para esse tipo de serviço, você não pode ir, você particular, direto na companhia aérea e dizer, quero despachar meu animal para Portugal. Você não pode. Você é obrigado, por lei nossa aqui, obrigado a contratar um despachante aduaneiro, que vai fazer todo o processo. Inclusive, isso não é o que eu faço, tá? Eu não sou despachante aduaneira. Eu faço a parte sanitária e faço os embarques acompanhados. E toda a orientação e tal. Mas para o despacho do animal sozinho, tem que contratar esse despachante aduaneiro que vai fazer todo o processo. É quase como se fosse uma exportação. É uma exportação. É considerado uma exportação. Mesmo sem valor financeiro, tem uma exportação. Então, segue todos os trâmites de uma exportação normal. Então é um pouco mais complexo. Pessoa física não consegue fazer. Principalmente que você vai ter que fazer seguro disso tudo. Porque hoje em dia, é assim, gente. Antigamente, cachorro e gato não tinham valor econômico, entre aspas. Hoje, você tem que fazer um seguro que corresponda pelo menos a 10 vezes o valor desse cachorro ou desse gato, senão você não viaja. Porque com tudo que a gente aprendeu com pandemia, com todos os acidentes que já aconteceram com animais, a gente sabe que é uma coisa bastante séria. A estatística diz que é muito baixo o nível de acidentes e de BOs, mas... na verdade, eu acho que a gente teve mais casos de problema em voos nacionais do que em voos internacionais. Sim. Porque as regras para o embarque nacional eram muito frouxas. Então, qualquer caixa embarcava, o cachorro quebrava a caixa no meio do voo e saía correndo. Hoje não. Hoje, até para o embarque nacional, eles têm que seguir essa regra de pelo menos do tipo de caixa. Uma caixa mais segura. Então, as companhias aéreas estão mais conscientes em relação ao transporte de animal hoje, tanto nacional quanto internacional. Então, eu acho que está ficando cada vez mais seguro. Bom, os passos, então, são os mesmos. É o primeiro programa veterinário, a sorologia, ir indo desacompanhado, contratar um despachante para fazer isso.
ou o serviço que você faz. Você faz essa parte sanitária. Você vai até o veterinário, colhe toda essa documentação e, por último, para quem você passa a bola? Eu faço tudo, desde da orientação até o embarque em si. Seja o embarque com a gente tem esse serviço VIP, de que a gente embarca com o animal, em vez de embarcar o animal sozinho. E eu faço também a orientação para que o proprietário possa ele mesmo viajar com o seu cachorro. Então depende, cada caso é um caso, né? O que funciona bem para uma pessoa, de repente para outra, não. Então, assim, por exemplo, se eu tenho uma emergência, eu preciso mandar logo o cachorro, ou o cachorro é muito grande, manda via cargo, despachante aduaneiro. Tá, e aí você também pode viajar junto. Eu faço também serviço de viajar junto. É o que eu mais faço, na verdade. Tem um outro nome para esse... a gente chama de pet nanny. Como? Pet nanny. Ok. Que é a pessoa que viaja, uma babá. É uma acompanhante do bicho. Eu quero que meu cão chegue logo na Europa, chegue seguro. Eu contrato você e você viaja com ele. É isso. Então, às vezes eu tenho um cachorrinho pequenininho, eu não quero... Eu já estou na Europa, por exemplo, eu não quero mandar ele via cargo sozinho. Eu contrato uma pessoa para acompanhar o cachorrinho na cabine. Entendi. Doutor Mauro? E, basicamente, esse tipo de serviço, para quem tem um animal de estimação próprio, é muito mais inteligente do que a gente está falando aqui de animais de comércio. Animais que são vendidos, etc. Aí é outra história. Para criadores que vão vender os cachorros e exportar esses cães, o jeito mais fácil é um despachante aduaneiro. Mas para quem tem... a coisa de, não, eu tenho meu cachorro de estimação, ele tem que viajar com alguém. Então, o serviço que a Paloma presta é realmente bastante interessante. Ok, é quando os cães que estão indo sozinhos, nós estamos falando agora, sem acompanhante mesmo. A alimentação, estou perguntando se pode pôr ração, ou se há um tempo exato de voo. Eu acho que para a Europa não, desde que a empresa aérea aceite. Você sempre pensa entre 11 e 13 horas, que é mais ou menos o que leva um voo São Paulo, Europa, né? Mais ou menos. Isso tempo de voo, né? Essa é uma desvantagem do transporte desacompanhado. Você tem que deixar o seu animal lá no aeroporto 4 horas antes. Então, só aí já são 4 horas. Para liberar, são mais 3, 4 horas. Tem toda a parte, tem toda a parte burocrática, é uma exportação. Então, tem toda a inspeção aqui, tem inspeção lá. Então, acaba sendo muito mais longo para o animal viajar sozinho do que viajar com o proprietário. Com o proprietário é basicamente o tempo do voo. Tá, e esse passaporte que esse animal que acompanha é o mesmo de como se ele fosse acompanhado, entenderam a minha pergunta? A documentação, sim. A documentação é a mesma. Exatamente a documentação sanitária é sempre a mesma. É sempre a mesma. Tá. Sim. E ele desembarca na Europa, por exemplo, se esse cão está indo, para eu poder chegar numa pergunta que me mandaram ali, para a gente chegar numa resposta, esse cão realmente foi, vamos dizer, para uma exposição, e esse cão vai voltar. O procedimento é o mesmo, ele volta com a mesma documentação. A Europa permite isso, depende de quanto tempo ele fique lá. Até 60 dias ele vale pode a mesma voltar documentação. A partir de 60 dias ele tem que fazer toda a papelada como se ele estivesse sendo exportado de volta. Tá, e como está a situação, doutor Mauro, em relação à Rússia e Ucrânia? Obrigado. Boa pergunta, porque nós estamos vivendo um momento desagradável de guerra entre esses dois países e, num momento, a entrada de animais, principalmente na Rússia, está praticamente vetada. E a saída da Rússia para cá também está praticamente vetada. Da Ucrânia eu nem comento, porque eles tiveram que banir os animais para os países vizinhos. Né? Eu não estou fazendo, eu estou recusando qualquer trabalho. É bastante complicado. Rússia e Ucrânia não estou fazendo por enquanto. Você não teve nenhum pedido de alguém querendo enviar animal de lá para cá? Muitos. Até porque, com a crise lá, né? Sim. Por exemplo, para o criador daqui, está barato comprar um animal lá. Então, tive muita procura, mas eu realmente optei por não fazer. É complicado, porque em tempo de guerra, a legislação toda que a gente está aqui enfatizando, que é uma maravilha, em tempo de guerra isso desaparece. E o problema é que vira um grande mercado negro. Concorda? É isso, né? O que eles têm feito, eles têm ido, por exemplo, para países fronteiriços, vizinhos, né? Países vizinhos, e partindo de lá. Então, Polônia, toda a Europa do Leste lá. Posso ir um pouquinho longe, será? Eu vou.
Então é essa a demanda que a gente vê pela internet. Eu vou falar, viu, gente? Não tenho medo de ninguém, não. Muito cachorro e muito gato vindo desses países, gente. Claro, porque é uma questão Mais até de baratos, é sobrevivência. isso. Não, e sobrevivência para eles lá. Para eles lá. Não esquece que criador que vendia, eu vou dar um número só para dizer, 10 filhotes para fora da Rússia, hoje não consegue vender 2. Então, aparece um brasileiro querendo comprar, eles estão loucos para vender. E a coisa de ir buscar ou receber cachorro diretamente é muito complicado. Todo mundo acha que é assim, eu vou ligar para o Marcos, que mora na Rússia, e vou pedir um gato dele, e daqui em 5 ou 7 dias está aqui. Infelizmente, não é nada disso que acontece, é bem mais complicado. Aproveitando o gancho, acho que isso é outra coisa para se pensar. Tem muita gente que acaba comprando cachorro fora do Brasil sem contabilizar o quanto vai custar para esse animal chegar aqui. Exatamente a pergunta que eu vou fazer agora, Paloma. Então a pergunta veio, olha, é que eu quero... Adivinhei. Que eu quero complementar só mais uma coisinha aqui, já que eu toquei no assunto, que é assim. Tá aí, gente, a resposta. Eu não dei publicamente lá na internet, mas a minha opinião, é muito gato e muito cachorro chegando desses países, né? E aumentando a criação de algumas raças raras. Não é esse o tema, mas está meio complicado o negócio, né? Aí a raça popularizou, fácil, né? Não que na Rússia não tenham bons criadores, eu conheço excelentes criadores e criadoras na Rússia e na Ucrânia também, diga-se de passagem, que eu tenho uma raça que eu crio que o segundo gato veio da Ucrânia, criadoras idôneas, boas criadoras. Mas começou a despencar muito cachorro e muito cão de lá. E a gente vê sempre aquilo, cão importado e criação que é bom nada. Essa é a diferença do criador e do importador, né? Existe o importador de cães, existe o criador de cães. Mostra aí no pedigree, né? Se você é criador. Voltando ao assunto aqui, doutor Mauro, nós estamos falando mesmo vamos lá, Paloma, eu peguei um gancho seu e voltei aqui. Você estava falando... Sobre preços do bicho exatamente. Chegar aqui. Então a importação é de um animal, mas quanto que isso vai custar para ele chegar aqui? Veio essa pergunta ali, exatamente. Acontece muito isso. A pessoa me liga, quanto custa para trazer um cachorro, sei lá, da Holanda? Aí eu passo o valor, passo o orçamento e falo, nossa, mas é mais caro do que o preço do cachorro? Pois é uma coisa que você devia ter pensado nisso antes. É caro. Então, ele vindo sozinho, é essa a pergunta. Eu vou pagar uma taxa de importação quando esse animal... Trazendo um animal, né? Vamos falar o trazendo da Europa. Eu comprei lá e esse animal está vindo sozinho. Sim. Ele descendo aqui, tá? Chegando aqui, você vai pagar imposto em cima desse animal. Porque eles consideram que é uma importação comercial. Principalmente quando vem via cargo, quando vem sozinho. Quando vem acompanhado, às vezes pode ser o animal da pessoa, né? Não tem como provar que você comprou o cachorro lá, tem muito que vem para exposição, então aí é diferente. Mas quando vem via cargo, filhote principalmente, já tem que contabilizar isso. Vai chegar aqui, vai pagar imposto, vai pagar taxas. Tá, mas aí eu te faço uma outra pergunta. Eu estive, um exemplo, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui. Paga imposto. Agora eu vou perguntar para ela, que ela é uma especialista. Eu estive, por exemplo, faz 30 dias que eu estive na França. Cheguei ao Brasil e esse animal está vindo agora, depois de 30 dias. Com essa documentação que eu tenho, provando que eu estive na França, esse animal, ele paga imposto chegando aqui também? Depende. É uma possibilidade, você tem um prazo, né, que ele pode ser considerado bagagem sua. Sim, se ele isso. Vier dentro desse prazo, né, mesmo como cargo. Bagagem desacompanhada. Mas vai muito da pessoa que estiver lá analisando o seu processo. Principalmente porque as pessoas abusam muito. Então, assim, muita gente acha que vai chegar aqui, vai dar um jeitinho brasileiro, vai conversar com alguém, e não é bem assim. E mesmo quando vem acompanhado, o que eu sempre aconselho meus clientes, você está comprando um cachorro, você vai usar esse cachorro para criação, declare o valor que você pagou
pague os impostos e entre com esse cachorro legalmente no país. É o mais Esse é o meu simples. conselho. É o mais simples. Esse imposto, Porque- imposto é calculado sobre base em Então, quê? basicamente, antigamente não tinha muita base, ia pela cara da pessoa, mas hoje não. Eles usam tabelas de preço que estão nas revistas especializadas. Se você declarar e provar o valor que você pagou, você vai pagar em cima, vai pagar o imposto em cima daquele valor que você declarou. Se você não declarar, aí o valor vai ser da cabeça do fiscal lá. É. Então, É meio... Ele vai pegar uma tabela de internet que não tem... eu já vi complicado. gente pagar, tipo assim, grandes absurdos, tá? Tipo assim, 3 vezes o preço do cachorro. 20 mil reais o Ah. imposto de um cachorro. Tá, então, o mais fácil então é também que um profissional Peça de uma lá nota embarque, fiscal, peça uma nota fiscal do valor que você realmente pagou no animal. declarar a verdade, sendo verdade, melhor. Declare, chega aqui, vai pagar imposto, você já sabe, você já vem sabendo que você vai pagar esse valor e faça a coisa corretamente. Acho que está na hora da gente parar de jeitinho aqui, jeitinho ali, né? Já Ok. contabiliza. Doutor Mauro, Não, vamos falar. e isso também, porque como você estava falando, daqui a pouco a gente só importa e criação que é bom, nada, né? Se você quer tanto uma raça, comece a desenvolvê-la aqui. Busca quem está criando aqui. Veja como é que as pessoas estão criando, o que elas estão querendo. Porque nós já conseguimos, a gente que é criador mais velho, já conseguiu muita coisa. Antigamente, quando você falava de enviar o sangue de um cachorro para fazer exame fora do país, era um pandemônio, estava fazendo tráfico de sangue, sei lá. E hoje não, hoje você consegue fazer os exames todos que a gente precisa fazer para ter criação séria de determinadas raças. E isso, às vezes, até exige a importação de um outro exemplar, mas a maioria das vezes não. Então, viajar com o animal, do ponto de vista comercial, está começando a ficar cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil. Viajar com animal em geral está cada vez mais difícil e quando é importação comercial, mais ainda. Tem que fazer a coisa correta, a papelada correta, e esses animais, a mesma pergunta que eu fiz lá no início do programa, eles vêm com esse passaporte, e esse passaporte ele perde a validade aqui no Brasil, porque esse animal vai ficar aqui, é isso que acontece? Não, se ele Que eu tiver tenho essa sorologia, pergunta. não, se ele tiver sorologia feita na Europa, chegou com passaporte aqui e mantiver a vacina de raiva anual feita aqui, não perde a validade não. Para a Europa não. Para os Estados Unidos, infelizmente, é outra história, porque Estados Unidos, eles de tanto receber problema do terceiro mundo, eles pararam, fecharam as portas e falaram, não, pera um pouco, nós temos que ter outras regras para o terceiro mundo. São outras regras São para lá, outras então. regras. Tá. E são, na verdade, antigamente era mais fácil entrar com os cachorros nos Estados Unidos e hoje está praticamente mais difícil, né? Era bem simples, né? Não tinha muita exigência para entrar nos Estados Unidos. Tá. O pessoal abusou e agora é mais difícil que para a Europa. Ok, da Inglaterra tem alguma coisa para se falar, doutor Mauro? Então, mais como eu tinha falado, complicado, se você vai entrar na Inglaterra, como pensando em Europa, tem que pensar que a Inglaterra sofreu o Brexit e a partir do Brexit toda a documentação, toda aquela coisa ficou vinculada ao que já era, mas desde que ele não tem que entrar diretamente para a ilha, né? Isso já não podia, né? É. Mesmo na época que eles eram União Europeia, já não podia entrar direto. Só dificultou um pouquinho a coisa. Agora. E lá tem uma grande... Como eles são um povo que sempre teve aduaneiro para tudo, sempre teve fiscal aduaneiro para tudo, o pessoal de manejo lá, os despachantes aduaneiros de aeroporto lá, eles adoram quando vai um cachorrinho acompanhado ou desacompanhado, porque a coisa rende para eles. É muito difícil você conseguir fazer uma coisa sem gastar muito dinheiro. Ok, deixa eu só aqui. Bom, as perguntas foram em torno disso. Vânia Bren, online assistindo a gente. Vânia, um beijo grande para você, todo mundo mandando um beijo. Andréia também mandando um beijo. Eli tá aqui, Paloma, obrigado por estar aí. Vamos ver, deixa eu ler para mim primeiro, porque é a Vânia, né? Espera só um pouquinho. Ok. Tá, Paloma das pioneiras desse serviço. É verdade, Paloma? Você é uma das pioneiras desse serviço? Eu faço isso desde o ano 2000.
Foi, na verdade, quando eu mudei para a Europa, e eu tinha muito criador na época que me pedia para levar, para trazer, então faz 23 anos. Tá, Só um pouquinho de experiência. A Vânia disse também aqui, acho que nós comentamos aqui, que tem companhia aérea que só aceita via despachante tem companhia aérea que só aceita despachante para viajar só, ok. E para o México, a Vânia disse que é um parto enviar cães, né? Sobre imposto chegar no Brasil, ainda há aleatoria, é isso? Ainda é aleatório, acho, né? Instituição do fiscal, entendeu a pergunta? Peraí, Vânia. É por isso que eu recomendo declarar. Peraí, deixa eu fazer, senão o pessoal de casa vai dizer que então, eu falei assim, na verdade, aqui. a pergunta dela é dizendo se, quando chega um animal desacompanhado ou acompanhado aqui, se a taxação vai ser aleatória, tudo depende de você declarar. Se você declarar o valor que você pagou por esse animal, aí você vai pagar uma taxa sobre esse valor. Uma porcentagem em cima desse valor, é isso. Tá, Vânia, um beijo para quem não lembra. Olha o que eu ia falar, Mauro, que absurdo. Em 2007 a gente fazia o programa aqui, né? 2007, quando a internet no Brasil era discada, né, André? Nós estamos aqui com o Dog Adventure, eu, Vânia, Dr. Mauro. Obrigado mais uma vez, um beijo, Vânia. E complementando então, vamos lá que nós temos... Tá acabando o programa, olha só, gente. Diga lá, Mauro, que tem coisa para falar ainda. Tem duas coisas que eu gostaria. Então, primeiro, a pessoa refletir bem se vale a pena sair com o animal de estimação ou enviar esse bicho sozinho para a Europa. Pensar muito bem nisso, botar na balança e ver se vale a pena pelo tempo que eu vou permanecer lá. Estou indo de mudança, mala e cuia. Tá bom, então aí vale a pena, vamos fazer a coisa bem. Espera aí só um pouquinho, Mauro. Então agora é exatamente a última pergunta que chegou, que eu vi lá, exatamente. Eu estou me mudando da Europa para cá. Eu tenho vários cães, tenho vários. Ou eu estou de mudança do Brasil para lá. Eu vou pagar os mesmos impostos? O que eu vou ter que fazer de documentação? O que vai acontecer para a gente finalizar? Não, se é o seu animal, o seu pet, você tem como provar isso, um cachorro adulto, muitas vezes sem raça definida, não tem cobrança de impostos. E é um animal de estimação. É diferente, é um animal de estimação. A gente está falando de cobrança de impostos no caso de um animal de raça e geralmente filhote. Então... Tá, mas aí a pessoa tem cães de raça. Digamos que eu seja um criador e queira me mudar para a Europa. Ou estou lá e quero vir para cá. Eu vou pagar todos os impostos? Na verdade, você vai ter que pagar impostos como criador. Aí é uma coisa comercial. Aí, inclusive, a legislação é diferente. Se você viaja com mais de 5 animais com um objetivo comercial, a legislação já é diferente. Então, outra história. Então, não vale a pena que estou querendo me mudar para a Europa com 40 gatos, não vale a pena. É melhor eu ficar no Brasil, iniciar uma criação lá fora. Pensa bem. Não, porque então é complicado. Principalmente porque, assim, a gente está falando aqui de um assunto interessante, que é viajar com animal de estimação, mas criação de animais, que daria uns 25 programas, é uma coisa assim. Na Europa, a forma de pensar em termos de criação de animais, é absolutamente diferente da forma que se pensa aqui no Brasil. Como a gente tem muito espaço, muito tudo, muita água, muita luz, muito tudo, aqui tudo muito mais fácil. Na Europa isso custa muito dinheiro. Então mão de obra, principalmente, né? Mão de obra, principalmente. Mão de obra, como é que você vai fazer para ter um empregado lá e tal. Então, tudo isso lá é pensado. Então, não adianta o camarada falar, não, mas eu tenho 40 Rottweilers aqui, vou criar na Europa os Rottweilers. Não vai nem entrar com os cachorros. Porque não é assim. Eles não querem esse mundaréu de gente criando com mundaréu. Porque criação com C maiúsculo não é volume, não é número. Criação é uma coisa de qualidade. Você precisa mostrar para que você veio para o mundo, não é essa festa. Então, assim, a gente está falando de viagem, você falou aí, é um tema bacana, quero viajar com meus gatos para a Europa, vai ser lindo, mas você tem que pensar o que você vai fazer, com quem, quando e como. E principalmente quanto você está disposto a gastar. Porque senão você não entra. Mesmo nos países que a gente considera de língua latina, que é um pouco mais flexível, vamos chamar assim, eu tive agora, um amicíssimo mudou para Itália,
sem cachorros. É mesmo? Simplesmente era inviável economicamente. É assim, o preço que ele compra um cachorro da raça que ele cria lá era mais ou menos 5 vezes menos do que para levar um cão dele daqui para lá. Então é muito mais inteligente a pensar no que eu vou fazer se eu estou de mudança para a Europa. Porque agora está acontecendo ao contrário, né? Todo mundo não vem mais da Europa para o Brasil, agora vai todo mundo para lá de volta, né? Tem isso, exatamente. Mas No pós-pandemia aumentou demais, tanto as idas quanto as vindas. é muita gente, né? Muita gente de mudança, muita. Daqui para Portugal, por exemplo, toda semana dezenas, assim, muita coisa mesmo. Paloma, vou te agradecer mais uma vez, nosso tempo acabou. Eu acho que deu para a gente falar um pouco, né, doutor Mauro, para dar explicação para o pessoal de casa. Uma hora a gente era volta bacana a para o Paloma tema. deixar o contato dela, porque Sim, ela vai deixar. muita gente vai querer procurar o Sim, serviço sim. dela, é bem bacana. Paloma, onde a gente encontra você? Nas redes sociais? É mais fácil, né? Acho que pelo Instagram. Sim. Qual Pode que ser você... Instagram. O Instagram da empresa é @oficialpetsonthego. Pets on the Go, ok. Isso. No E Facebook, pelo meu nome mesmo, Paloma Pegorera. Ok. E Instagram, dá do Canil também, porque o pessoal decora rápido. Canil. Instagram do Canil, @canil_lapinos. Lapinos. Não tem nada de Maison antes, ou tem? É Maison Lapinos? É Maison Lapinos. Então eu errei no nome, mas acertei no Canil Maison agora. Lapinos. Ok. É que o nome do Canil é só Lapinos, é que no Instagram é Maison Lapinos. Maison Lapinos. Ok, então. Paloma, obrigado por ter vindo. Eu que Foi agradeço. Um prazerzaço te receber. Doutor Mauro Selma, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Marcos. Pela tua disposição. Muito interessante falar que, além da Paloma agora ser médica veterinária, graças a Deus. Exatamente, mais uma colega. parabéns, Paloma. Parabéns pela Obrigada, formatura. obrigada. Se formou agora. E assim, a gente fica feliz de poder ter passado alguma informação interessante. As dúvidas que vierem, a gente responde, se não agora ou durante a semana, a gente vai respondendo. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Gente, mais uma vez, obrigado por ficar com a gente até agora. E até terça-feira que vem, ao vivo, com Cães em Cena. Boa noite e obrigado.